Nós estamos na terceira semana da nossa série A Isca de Satanás, né? Muitas coisas eu tenho tirado daquele livro do John Bevere, A Isca de Satanás, e eu tenho certeza que Deus vai falar poderosamente conosco nessa noite. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, sem mais demora, no livro da carta de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 12. Carta de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 12, os versos 17. Eu quero ler, começar do 17. Eu vou ler na nova versão transformadora, mas no Data Show vai estar com a mesma linguagem, mas você pode estar acompanhando, você que está em casa, e não vai mudar muito, talvez, da versão que você esteja lendo. Amém? A palavra do Senhor diz assim: nunca paguem o mal com o mal, pensem sempre em fazer o que é melhor aos olhos de todos. No que depender de vocês, vivem em paz com todos. Amados, nunca se vinguem, deixe que a ira de Deus se encarregue disso, pois assim dizem as Escrituras: a vingança cabe a mim, e eu lhes darei o troco, diz o Senhor. Pelo contrário, se seu inimigo estiver com fome, dê-lhe de comer. Se estiver com sede, dê-lhe de beber. Ao fazer isso, amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não deixem que o mal os vençam, mas vençam o mal praticando o bem. Até aqui por enquanto. Senhor Jesus, a minha oração é que não seja eu quem fale, mas o teu Espírito falando através da minha vida. Esconda-me, Senhor, atrás da nuvem. Revela, Pai, aos nossos corações o teu propósito, o teu querer sobre nossas vidas. Fique à vontade, Espírito Santo. Ministra aos nossos corações. Nós já agradecemos o Senhor por um ambiente de culto, de glória, de cura e de restauração que o Senhor está nos colocando, Senhor. E a tua palavra, ela tem poder, meu Deus, para trazer cura, porque a tua palavra diz que da mesma maneira que ela nos fere, ela nos cura. Senhor, aquele que fez a ferida a ligará. E eu creio, Senhor, que esse é um tempo que o Senhor está nos ligando, curando as nossas vidas, arrancando de nós toda a ofensa, tudo aquilo que nos acometeu no decorrer dos anos. Cura-nos, Senhor, e seremos curados. Restaura-nos, ó Deus, e seremos restaurados. Nós oramos no nome de Jesus. Quantos creem, digam amém. Aleluia. Eu estendi um pouquinho mais a oração, para que você aquietasse o seu coração, permitisse com que o Espírito fale as nossas vidas. Esse texto de Romanos aqui, 12:17, o apóstolo Paulo, ele não está dando uma opção, Paulo, ele não está dando uma sugestão, mas nós vemos aqui a palavra do Senhor dando uma ordem para mim e para você. E a ordem é: nunca. A Bíblia não está dizendo se em algum tempo, se em algum momento da sua vida, se em alguma situação da sua vida, você não vai pagar o mal com o mal. Não, a Bíblia está dizendo nunca, em qualquer momento, em qualquer circunstância da sua vida. A palavra do Senhor diz hoje: nunca pague o mal com o mal. Pelo contrário, pensem sempre em fazer o que é melhor aos olhos de todos. No que depender de vocês, vivam em paz com todos. Uau, isso é tremendo. Paulo não está dando uma sugestão. Paulo está dizendo que é uma coisa injusta para Deus se vingar, ser alguém vingativo, desejar a vingança, desejar que algo aconteça por aqueles que te fizeram mal. Paulo está dizendo, é uma coisa injusta para Deus que eu e você tenhamos esse sentimento. Mas Paulo também está dizendo que a coisa justa para Deus
É Deus se vingar pela minha e pela sua vida. Diga assim: é Deus que faz a minha vingança. Amém, irmãos? É Deus que vinga o seu povo. É Deus que faz justiça ao seu povo. Então você não vai ver nenhum lugar na Bíblia, por exemplo, Deus sendo explícito em dizer, entenda isso no Espírito, por favor. Deus sendo explícito dizendo assim: olha, ore pela sua esposa, você que é casado. Ore pelo seu esposo, você que é esposa. Pastor, eu não devo orar pela minha esposa? Não deve. Eu não devo orar pelo meu esposo? Deve. Ore pelo seu filho. Você não vai ver explícito na Bíblia isso, mas você sabe que você precisa orar. Ore, vamos colocar aqui, pela sua família. Mas você sabe que tem que orar. Mas uma coisa você vai ver explicitamente na palavra, na Bíblia, Deus sendo explícito e dando uma ordem para mim e para você. Mateus, no capítulo 5, no versículo de número 44, o Senhor Jesus diz assim: eu, porém, lhes digo. E outra tradução fala: eu, porém, lhe falo uma coisa: ame os seus inimigos e ore por aqueles que o perseguem. Deus está dando uma ordem para que eu e você amemos os nossos inimigos e oramos por aquele que nos persegue. Pastor, então orar pelos meus inimigos é fácil. Pois é, a oração que eu estou dizendo pelo seu inimigo não é aquela: Deus, ele fez justiça comigo, então Senhor, desça fogo do céu e mata todo mundo. Senhor, faça alguma coisa porque eu fui injustamente maltratado, caluniado por essa pessoa. Deus, põe a sua mão, pesa a sua mão sobre ele. Não é essa oração que Deus está dizendo aqui. Não é essa oração que Jesus está pedindo aqui. A oração que Jesus está pedindo aqui, que a palavra de Deus está pedindo, é que eu e você abençoemos os nossos inimigos e confiamos que Deus é que faz justiça diante do nosso adversário. É Deus quem justifica a minha e sua vida. No ambiente, irmãos, de revelação da palavra, eu começo a entender e a compreender que muitas coisas acontecem na nossa vida e nós tentamos, ainda que inconscientemente, sabe, nos vingar. Os nossos sentimentos muitas vezes impedem o agir de Deus. Deixa eu dizer algo para você. Quando você entende essa revelação da palavra e você começa a abençoar da forma como Deus quer que você abençoa aqueles que te perseguem, você agiliza o agir de Deus sobre a sua vida. Você agiliza o julgamento de Deus sobre o seu inimigo, sabia disso? Mas à medida que você começa a criar alimento para a ofensa, começa a criar argumento para a sua dor, para a sua ferida, para a sua injustiça, porque você foi maltratado, injustiçado, e quanto mais você fica ruminando isso dentro do seu coração, e não joga para fora, não trata isso do seu coração, mais você retarda o julgamento de Deus em favor da sua vida. Então, irmãos, quando eu me submeto à vontade de Deus, eu confio que Deus é a minha justiça, eu não sou ferido, eu não deixo a ofensa ela perpetuar na minha vida, e por eu tratar a ofensa sobre a minha vida, eu coloco na mão do Senhor e deixo que Deus trabalhe, e descanso em Deus. E quando eu descanso em Deus, Ele começa a trabalhar então em meu favor. Sabe o grande problema, irmãos, é que a igreja ela não consegue entregar para Deus completamente, e ela se fere. A grande maioria, e é por isso que Jesus diz lá em Mateus 24:10, desde a primeira semana, quando os discípulos perguntaram: Senhor, mostra um sinal da sua vinda, nos dá um sinal que é chegado os últimos dias, os últimos tempos. E Jesus fala: um dos sinais será esse: é inevitável que vocês não sofram ofensa. É inevitável, vocês irão se ofender, vocês irão ser feridos de alguma forma, mas entenda algo: a ofensa ela gira ódio, e o ódio vai gerar a traição. Você lembra disso? Ofensa, ódio e traição. Mateus 24:10 fala isso. Então assim, irmãos, o que Jesus está dizendo é: quando eu trato a ofensa, eu coloco diante do Senhor, então Deus ele começa a trabalhar. Todas as vezes que nós falamos
a respeito de julgamento, juízo, nós vamos pensar inferno, vamos pensar fogo, peso na mão de Deus. Mas eu quero dizer para você, a palavra julgamento, ela significa decisão. É um ambiente de decisão. É um ambiente que Deus decide o futuro de alguém, ou a situação de alguém, através de um julgamento. Sabe como isso se relaciona com Deus, irmãos? É dessa forma. O desejo de Deus é que eu e você sejamos libertos. Amém? Vai ser o desejo de Deus, que a igreja seja liberta. Essa é a vontade de Deus. Era isso que Jesus esperava quando Ele morreu na cruz por mim e por você. Era exatamente isso que Jesus desejava quando Ele foi na cruz e morreu pela minha vida e pela sua vida. Eu posso ouvir um amém por isso? Irmãos, quando Jesus foi na cruz, Ele não olhou com um olhar de vingança. Ele não olhou com um olhar de ódio, de raiva, mesmo sendo maltratado, mesmo sendo caluniado, mesmo sendo injustiçado. Nem houve no seu coração, no coração de Jesus, o sentimento de vingança. Mas Jesus, Ele não se ofendeu. Jesus, Ele não se feriu diante daquilo que as pessoas estavam fazendo. Mas a Bíblia vai me ensinar que Ele se alegrou por passar por toda a tribulação que passou. Por causa da tribulação que Ele passou, Ele nos trouxe salvação para a minha e para a sua vida. Hoje nós somos salvos porque Ele não se ofendeu, Ele não desejou se vingar. Você sabe que Ele disse na sua palavra, se Ele quisesse, Ele poderia juntar 6 legiões de anjos e derramar um juízo sobre a terra, exterminar todos. Mas essa não era a vontade de Cristo. A vontade de Cristo era trazer remissão, salvação para a minha e para a sua vida. Jesus, Ele aprendeu, uma coisa que Jesus aprendeu, não veio do céu, Ele não aprendeu no céu, Ele não aprendeu quando Ele desceu da glória de Deus, se fez homem, mas Ele aprendeu na terra. Hebreus diz, a obediência até a morte e morte de cruz. Uma das coisas que Jesus aprendeu aqui na terra foi obediência, obedecer à vontade de Deus. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você nessa noite? Nós precisamos aprender a entrar nesse ambiente de obediência à vontade de Deus. Amém, irmãos? Então observe que Paulo está dizendo aqui a respeito de uma ofensa que eu não posso levar para o meu coração. E diante dessa ofensa eu não posso deixar com que o sentimento de vingança invada a minha vida. Eu não posso tratar o mal com o mal. Mas Paulo, ele termina o capítulo 12 de Romanos, no versículo 21, dizendo: não te deixes vencer o mal, mas vence o mal com o bem. Pastor, quando eu deixo com que Deus seja a minha justiça, eu deixo com que Deus Ele justifique a minha vida, o que eu tenho que fazer? Paulo diz no versículo 20, se o teu inimigo tiver fome, dê de comer, se tiver sede, dê de beber, porque fazendo isso, eu e você amontoaremos brasas de fogo sobre a minha e sobre a sua cabeça. Amém, irmãos? Mas sabe que é interessante? Esse discurso de Paulo não termina no capítulo 12. Infelizmente, a tradução que fizeram da Bíblia, eles separaram por capítulos, e alguns capítulos não terminam o discurso. Paulo, quando ele começa o capítulo 13, não é outro dia que Paulo está falando, não é outro momento que Paulo está trazendo outra direção, outro ensino para a igreja. É o mesmo momento, é o mesmo ensino. Paulo está falando: olha, eu quero que vocês não tratem mal por mal, eu quero que vocês não deixem com que a vingança invada a sua alma, eu quero que vocês não deixem que o sentimento de vingança tome conta da sua vida, eu quero que vocês não se fira diante das ofensas, que é inevitável que iremos passar. Mas eu quero dizer algo. Capítulo 13, versículo 1, Paulo diz: todos devem sujeitar-se às autoridades, pois toda autoridade vem de Deus, e aqueles que ocupam cargos de autoridade foram ali colocados por Ele. Quem colocou uma autoridade, irmãos, no cargo de autoridade? Deus. Amém, irmãos? Aleluia. Aí no versículo 2 ele diz: portanto, quem se rebela contra a autoridade, se rebela contra Deus, que a instituiu, e será punido.
Eu não sei você, mas isso aqui é muito forte. Deus não está dizendo aqui, quem se rebela contra a autoridade boa será punido. Deus também não está dizendo aqui, quem se rebela com um tipo de autoridade que te agrada, você será punido. Deus está dizendo, se você se rebelar contra uma autoridade que eu constituí, será punido. Independente se ela é boa ou se ela é má. Por quê, pastor? Porque mesmo eu sendo injustiçado diante de uma autoridade que não viva tudo aquilo que eu criei uma perspectiva para que ela vivesse, mas ela não vive, não é comigo que ela vai tratar, ela vai tratar com Deus. Amém, irmãos? Aleluia. Eu preciso me submeter e entender a vontade de Deus. Eu queria que você abrisse teu coração. Eu não vou pregar aqui em defesa própria dos pastores aqui, por favor. Eu quero trazer fundamentos bíblicos para aquilo que nós estamos falando. E você vai perceber como isso é importante nós entendermos. Porque 99% da igreja, ela está vivendo um ambiente de ofensa e ela não sabe que está. Ela está ferida por alguma situação e ela não sabe que ela está. Ela não consegue criar fundamentos, raízes, e ela não sabe o porquê que não está criando. Por isso é que eu peço a sua atenção nessa noite. Amém, queridos? Paulo não termina esse assunto no capítulo 12. Não é um assunto e outro dia é outro. Paulo, ele continua falando o mesmo assunto. Ele diz, toda a autoridade vem de Deus. Paulo está falando assim, olha, você não pode dar lugar à vingança, ainda que você seja maltratado, ainda que você tenha sido ofendido por elas. Eu quero dizer para você, existem autoridades que Deus colocou e foi designada por Deus. Diga comigo, designada e não eleita. Amém, irmãos? É Deus quem designa para uma liderança, uma autoridade. Ninguém chega à liderança, irmão, sem que Deus não saiba. Ninguém vai chegar a um lugar de liderança sem que Deus não permite. É interessante que Paulo está falando de uma vingança e agora de uma liderança. Eu ia falar hoje, eu não vou falar para nós ganharmos tempo, até porque, mas eu quero dar uma resumida. Eu pergunto para você, quem foi que colocou Saul como rei em Israel? Quem foi que colocou Saul como autoridade sobre Davi? Foi Deus, amém, irmãos? Amém, querido? Foi Deus que colocou. Mas observe algo. Quando Davi mata o gigante e o povo começa a cantar aquela famosa canção que cria uma inveja e uma ofensa sobre Saul, olha bem, a ofensa invade a alma do coração de Saul, pastorzão, e a ofensa gera ciúmes. E Saul agora ele pega 3.000 homens e ele vai com tudo procurar matar Davi. 3.000 soldados procurando um homem para matar. Por quê? Porque a ofensa não tratada, ela gera um ódio, e um ódio não tratado vai gerar uma traição que vai levar a um sentimento de morte. Falamos semana passada dos irmãos de José, quando foram ofendidos com um sonho, lembra? Um sonho o ofendeu, eles ficaram com ciúmes, com raiva, tentaram matar José, mas eles acharam por melhor vender José como escravo, porque eles desejavam a morte de José. A traição veio, o sentimento sempre virá. Nós vamos falar nessas semanas aqui, irmãos, a respeito desses 3 sentimentos que sempre virá. Vamos dar exemplos bíblicos para que você entenda exatamente aquilo que o diabo trabalha. A maior isca de Satanás contra a igreja é a ofensa. É uma ofensa. Davi, ele teve que trabalhar isso dentro dele. Davi teve oportunidades para se vingar de Saul. A primeira, ele estava com um problema no estômago, ele estava ali. Você deve imaginar o que ele estava fazendo. E Davi tem toda a oportunidade para matá-lo. Davi não faz isso. A segunda, ele está cansado. Deus coloca um sono sobre eles. Saul está dormindo no acampamento. Davi desce até lá, arranca uma capa, e quando ele sai com aquela capa, Davi sente um temor no coração por ter pegado a capa de Saul, porque ele achava que ele tinha feito algo de muito grave em ter feito isso com o ungido de Deus.
Davi aprendeu a se submeter a uma liderança que desejava o seu mal. Por que ele aprendeu isso? Porque ele sabia que essa liderança iria tratar com Deus. Quem tratou com Saul, irmãos, no final da história de Saul? Foi Deus, não foi Davi. O julgamento de Deus veio sobre esse líder, veio sobre ele. Porque Deus coloca os seus servos, coloca os seus filhos debaixo de líderes que cometem sérios erros, e alguns são muito maus. Esse era um grande questionamento que eu tinha. Esse era um grande questionamento que eu tinha alguns anos atrás. Por que Deus permite que algumas pessoas tão boas, elas caminhem com líderes que não têm um temor de Deus, líderes que aprontam, fazem cada coisa que é absurdo? E Deus começou a me ensinar algumas coisas. E quando eu estava lendo esse livro, na época que eu li pela primeira vez, isso aqui saltou aos meus olhos. Eu comecei a ter a revelação de Deus. O grande exemplo para tudo isso é um homem chamado Samuel. Samuel é um bom exemplo para isso. Samuel, ele conviveu com um líder que ele já tinha perdido toda a direção espiritual sobre a sua vida. Ele era um homem gordo, obeso. E quando a Bíblia fala de obeso, a palavra quer dizer que ele era cheio de si. Eli era um homem cheio de si. Ele era tão cheio de si que ele não conseguia ter a percepção espiritual das coisas. Ele não tinha mais o temor de Deus. Ele permitia com que as coisas ilícitas acontecessem. A obesidade não tem a ver aqui com a gordura. Ele era um gordão pesado. Não, era uma pessoa muito cheia de muito conhecimento e pouca vida com Deus. Era uma pessoa muito cheia de muita experiência, porém não tinha mais a direção do Espírito, não tinha mais o temor por Deus. Ele perdeu completamente o temor a Deus. Mas pasme, Eli era o chefe do sacerdote em Israel, Júlio. E ele era o líder de todo aquele sacerdote. E ele era o juiz de Israel naquela época. E ele, além de ser juiz daquela época, ele tinha 2 sacerdotes sob a sua liderança, que eram os seus próprios filhos, Hofni e Finéias. Esses eram terríveis, levianos. Esses chegavam a ponto de deitar-se nas suas camas, seduzindo as mulheres que iam sacrificar a Deus ali. Eles seduziam e deitavam, se prostituíam com essas mulheres na porta do templo. Não era no portão que dava acesso ao pátio, mas era na porta do templo que dava acesso ao lugar santo, ao lugar sagrado. Olha onde esses homens estavam prostituindo, cometendo pecado. Olha o tipo de liderança que Samuel está. E o pior é que quem levou Samuel para aquele lugar foi a sua própria mãe, por uma ordem de Deus. Tudo começou, você conhece a história, 1 Samuel capítulo 1. Ana está ali no templo, orando ao Senhor, buscando de Deus, clamando para que Deus dê um filho para ela. Eli, o pastor sem discernimento espiritual, olha para ela e diz: você está fora de si, mulher. Você está embriagada, mulher. Eu pergunto para você, se você entra nessa casa sem conhecer o pastor Tião, e eu olho para você e digo: você está fora de si, você está embriagada. Espera aí, esse senhor é pastor mesmo? Quem foi que colocou esse cidadão aí como pastor? Ele não tem discernimento nenhum. Eu nunca mais volto nessa igreja. Esse líder me ofendeu completamente. Quem ele pensa? Eu estou buscando a Deus e ele vem falar que eu bebi. Eu nunca coloquei uma bebida de álcool na minha boca. Mas a Bíblia diz que essa mulher, ela não murmurou, ela não reclamou com o seu líder. E pasme, esse homem sem direção do Espírito, sem sabedoria do Espírito, foi o canal de Deus para trazer a bênção sobre a vida dessa mulher. Você conhece a história? 1 ano depois, Deus coloca na mão dela o seu filho, Samuel. E depois que ela desmama, ela fez um voto com Deus. Então ela leva esse menino. Eu vou levar para uma igreja que tem um pastor, tem uma equipe que ama. Eu vou levar para aquele pastor maluco que me chamou de... Mas é nunca da minha vida. Eu falei que ia consagrar a Deus, mas eu não falei que ia levar para ele.
Será que nós não faríamos isso? Mas o que Ana fez, Solange? Eu vou levar lá para Eli, e ele vai crescer nesse ambiente. Meu Deus. Você entende algo, irmãos? Essa mulher, e Samuel compreendeu que a liderança quem coloca é Deus. Se ela é boa ou má, é Deus que coloca, e é Deus quem vai tratar. O que eu preciso é me submeter e entender os processos que Deus tem. Se Deus me colocou nesse lugar, eu preciso entender os processos. Amém, querido? Amém, irmãos? Aleluia. Por quê, pastor? Porque, irmãos, essa mulher, a Bíblia diz que o menino Samuel, ele começou a crescer no tempo. E ele começou a crescer. 1 Samuel capítulo 3, Débora, coloca aí. 1 Samuel capítulo 3, no versículo 1. Deixa eu dar uma caminhada aqui. O Samuelzinho, o jovenzinho, agora começa a ter entendimento. E ele começa a crescer no tempo. Olha o que diz a 1 Samuel 3:1. Enquanto isso, o menino Samuel servia a quem, irmãos? Ao Senhor, amém, querido? Ajudando Eli. E naqueles dias, as mensagens do Senhor eram muito raras e as visões não eram comuns. Entenda algo. Samuel servia ao Senhor, mas ele era submisso ao sacerdote Eli. A um sacerdote sem o Espírito de Deus, sem a direção do Espírito. Sabe, irmãos, Samuel, mesmo diante dessa liderança corrupta, dessa liderança cheio de falhas, ele não desejou um sentimento de vingança, porque esse sentimento de vingança não pertencia a ele. Esse sentimento de vingança pertencia ao Senhor. Ele poderia fazer como talvez muitos crentes fazem. Eu não quero conviver, Senhor, com esse ambiente. Existe ambiente melhor, existem outras igrejas melhores, e eu vou procurar outra igreja. Samuel não falou nada disso. Samuel se submeteu à vontade. Ele poderia falar muito bem quando Ofni e Finéias viesse dar alguma instrução, pedir para que ele fizesse algo. Ele ia dizer: jamais eu vou fazer isso. Vocês são uns desgraçados. Vocês são uns prostitutos. Vocês prostituem no templo. Como é que eu vou obedecer a alguém assim? Mas a Bíblia não menciona isso. A Bíblia menciona que esse homem, ele obedeceu, ele serviu. Irmãos, não é papel dos filhos, entenda no espírito isso aqui, por favor. Não é papel dos filhos corrigir os pais, mas é o dever dos pais treinar os filhos e corrigir os filhos. Sabe qual é o grande problema na igreja, irmãos? É que a igreja não aprendeu a submeter ao tratamento de Deus. A igreja sempre vai procurar um lugar agradável para viver, e nem sempre Deus vai te colocar num lugar agradável. Deus vai te colocar num lugar que você precisa. Aleluia. Então o grande problema de uma ofensa é exatamente esse. Deixa eu dizer algo para você. Eu tive muitos líderes sobre a minha vida, e muitos líderes fizeram coisas que eu não queria sobre a minha vida, me ofenderam na caminhada, como você deve ter tido alguns que ofenderam. Mas sabe que Deus me falou para mim nesse tempo todo? Que eu era imaturo e que eu precisava crescer na caminhada com Deus. Pastor, peraí, você está dizendo que você era imaturo e as pessoas fazendo o que era errado com você? Pois é, eu era imaturo. E eu precisava conhecer exatamente a forma como Deus trabalha e a forma como eu devo me submeter à vontade de Deus. Irmãos, eu tive todas as oportunidades para poder me rebelar e dizer: Deus, eu não quero servir o Senhor nesse lugar. Deus, as pessoas não reconhecem aquilo que eu faço. E o pior, alguns ainda acham que é loucura que eu estou fazendo. Mas em nenhum momento eu fiz isso. Sabe por quê? Porque eu entendi que Deus só estava trazendo em mim uma maturidade para compreender como Ele trabalha, e que é Ele quem toma conta de toda a liderança colocada sobre a minha vida. Amém, irmãos? Se um líder pedir para você pecar, eu vou te aconselhar: não faça isso, porque você está transgredindo contra a lei de Deus. Não é isso que eu estou dizendo aqui.
Não é isso que eu estou defendendo aqui. Sabe, irmãos, eu não vou fazer o que ele está pedindo, pecar contra o mandamento do Senhor. Porém, eu não vou desonrar. Uau, você conseguiu entender isso? Eu posso não fazer aquilo que o líder está pedindo, porque está ferindo a vontade de Deus e os princípios da palavra de Deus. Porém, eu não tenho o direito de desonrar esse líder, porque ele não pertence a mim, foi Deus que colocou. Se eu desonro esse líder, Romanos está dizendo que eu estou desonrando a Deus. Olha como isso é sério. Mas sabe o que acontece? E que muitas pessoas patinam na caminhada. É porque elas entram no sentido de justiça própria, e elas querem fazer a própria vingança com as suas palavras. Eu não quero saber mais desse líder. Esse líder é um líder mau. Esse líder para mim não serve. Essa pessoa para mim acabou. Eu não quero mais ela. Então elas se ofendem e ela entra nesse ambiente de vingança própria. Deixa eu falar um exemplo de 3 homens, amigos de Daniel: Sadraque, Mesaque e Abednego. O rei Nabucodonosor chega para ele e fala: vocês terão que se prostrar diante da estátua. Ele diz assim, olha a frase que ele diz, exatamente assim: meu rei. E outra estava falando: minha majestade. Eles não estão desonrando. Nós não iremos nos prostrar diante dessa estátua, porque nós servimos ao Deus do céu e somente a Ele. Nós vamos nos prostrar. Estamos sujeitos a ser jogados na fornalha, sim. Se Deus nos livrar, nós iremos adorar a Deus e glorificar a Ele. Mas se Ele não nos livrar, nós iremos adorar a Deus da mesma forma. Mas em nenhum momento você vai ver Sadraque, Mesaque e Abednego desonrando Nabucodonosor. Você está comigo, irmãos? Aleluia. Olha como Deus leva a sério essas coisas. Eu posso não fazer, mas eu não posso desonrar. Irmãos, eu fui membro de 2 igrejas toda a minha vida de crente. De 2 ministérios eu fui membro. Eu fui membro de 2 igrejas. E eu tive inúmeras oportunidades, como eu disse, de ficar ofendido. Na verdade, eu fiquei ofendido em muitas áreas, em muitos momentos. Fiquei decepcionado em outros, frustrados em outros. Mas sabe uma coisa? Eu não guardei no meu coração essas ofensas. E porque eu não guardei no meu coração essas ofensas, eu consegui romper essas esferas e compreender a forma como Deus trabalha. Sabe como eu compreendi? Quando eu saí desses 2 ministérios, eu saí com essa condição que Isaías 55, no versículo 12. Agora eu queria, Débora, que você colocasse na revista atualizada. Coloca na RA, porque vai estar exatamente como Deus falou comigo. E quando eu li essa palavra aqui no livro Isca de Satanás, de John Bevere, isso invadiu a minha alma de alegria. Uma das maneiras que Deus pede para você, eu vou te dar um princípio para você: sair de uma igreja. Olha só, Isaías diz: saireis com alegria e em paz sereis guiados. Deus diz: quer sair do ministério? Saia com alegria. Ah, isso é fácil, pastor. Eu estou saindo, eu estou alegre, eu nunca mais quero voltar para lá. Ou lugar de crente problemático, ou lugar de gente chata, ou lugar, aquele pastor, eu não suportava ele mesmo. Graças a Deus, eu estou feliz. Não é assim, irmão. Não é essa alegria que Deus está dizendo. Sabe qual é a alegria? A alegria que eu tenho. Como eu disse, eu fui crente de 2 igrejas. Fui membro de 2 igrejas. A segunda não tenho mais, infelizmente. Mas a primeira ainda existe. Se eu voltar hoje para lá, Marcela, eles vão me abraçar, eles vão me amar e eu vou amá-los da mesma maneira. Sabe por quê, Júlio? Eu saí com alegria. Eu saí com alegria. Pastor, mas você não foi ofendido? Lógico que fui. Me chamaram até de filho pródigo. Lógico que fui. Pastor, você não se feriu? Feri. Só que eu não guardei no meu coração. Amém, irmãos? Eu saí com alegria daquele lugar e em paz eu fui guiado, porque eu entendi que era uma vontade de Deus. Irmãos, eu fiquei 1 ano e meio lutando com Deus, eu e minha esposa, dentro do quarto do Gustavo, que era bebezinho na época, chorando e dizendo: Deus, eu não quero. E Deus: você tem que sair. Deus, mas agora não. E eu era uma pessoa que estava sendo ferida. Mas Deus, então me traga paz. Deus, confirma com a minha família.
E Deus foi confirmando todas as coisas. Não foi algo que, eu estou saindo porque eu estou chateado com o ministério. Eu estou saindo porque ninguém me entende. Eu estou saindo porque eu não tenho oportunidade. Eu estou saindo por causa disso. Eu estou saindo porque eu estou desanimado. Não, eu saí porque houve alegria no meu etapa. Amém, irmãos? Deus me conduziu para uma nova etapa. A ofensa, ela não pode encontrar lugar no nosso coração. Vocês estão entendendo? Amém? A maioria das pessoas, John Bevere fala que é 99%, eu concordo com ele, das pessoas dentro da igreja saem de uma igreja para outra por causa de ofensa. Consciente ou inconsciente, algo aconteceu na vida delas. Infelizmente irmãos. 99% é esse sentimento. Muitos poucos deixam os ministérios porque não estão ofendidos. Não, está tudo bem. Tem pessoas que falam: que isso, está tudo bem, pastor? Não, é bênção. Obrigado por tudo. Vai voltar, irmão. Tem algo que ofende, tem algo que fere. A ofensa, ela não pode encontrar lugar em nosso coração. Sabe o que é o pior? É que pessoas ofendidas geralmente se aproximam de outras pessoas ofendidas. Já viu isso? E elas começam a conversar uma com a outra. Júlio, você viu o que o pastor Oswaldo fez conosco? Não dá, ele nem cumprimentou você. Ele faz isso comigo direto. Nós estamos o quê? Ofendidos. Não, peraí, eu vou dizer mais. Pastora Rosane, vem cá. Você viu a Mara? Ó, o grupinho. Vamos montar uma igreja para nós? Vamos, a gente começa. Como é que você acha que começa os rachas na igreja? Ofensa, irmão. Porque nós queremos um líder da forma como nós projetamos. Deus não vai te dar um líder como você projetou. Deus vai te dar um líder que você precisa. Como diz o Gazagalo, vocês vão ter que me engolir. Jesus. Irmãos, é Deus que vai tratar com a liderança. Amém, querido? John Bevere diz assim no livro, essa frase: se foi Deus que mandou você vir para esse ministério, quantos creem que foi Deus que te mandou para cá? Amém? Se foi Deus que te mandou para esse ministério, não saia dele, a não ser que Deus fale com você. Não é a ofensa que vai te tirar daqui, não é a dor que vai te tirar daqui, não é uma decepção que vai te tirar daqui. John Bevere fala assim: se Deus está em silêncio e não falou nada, é porque Ele está falando, é você que não está ouvindo. Pastor, mas Ele não falou nada. Pois é, John Bevere fala assim: não mude nada se Ele não falou nada. Olha Deus falando, porque Deus fala em silêncio. Se Ele está em silêncio, Ele está dizendo: não mude nada, fica quietinho aonde Deus te colocou. Não saia se não for debaixo de uma paz de Deus e com alegria no seu coração. Aleluia. Irmãos, você não escolhe a igreja para onde você vai, é Deus quem te conduz. Pastor, prova isso na sua palavra. Provo. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 18. Abra aí, Débora. Provo na palavra. Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo. Deus me colocou no corpo. Olha como ele termina o versículo: como lhe aprouve. Foi a vontade de Deus. A NVT diz: como Deus quis. Ele quis que você estivesse na fogo para as nações, e Ele te colocou aqui. Então vai brigar com Ele. Se Ele falar para você: saia. Se Ele não falar, irmão, se é ofensa, não saia. Você está desobedecendo uma direção muito clara de Deus. Olha como isso é sério. Coisa boa, né, Júlio? Pastor, um versículo só é pouco, dá mais um, né? Porque tem que ser dois para testificar. Salmos 92, versículo 13. Eu gosto mais do 12, mas eu não posso falar o 12, porque não tem nada a ver com a palavra. O 13, né?
Salmos 92. Põe o 12 para curiosidade dele, né? O 13, 12 e 13 aí. Só para curiosidade. Salmos 92. Olha lá o 12. O justo florescerá como palmeiras, viu, irmãos? Você quer florescer? Seja palmeirense. Mas vamos lá no 13. Versículo 13. Plantados na casa do Senhor. Quem te plantou aqui, irmão? Foi Deus, amém? Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Você quer florescer em Deus, quer prosperar em Deus? Então entenda que foi Deus que te plantou nesse lugar. Agora Deus te plantou e não transplantou você. Tem muito crente, irmãos, que está sendo transplantado. O que é transplantado? Aí eu coloquei uma árvore frutífera lá no meu quintal, mas aí a pastora não gostou. Não, ficou perto das minhas plantas, amor. Tira daí, eu vou lá, arranco a árvore e planto ela em outro lugar, porque lá não estava bom. Ah, mas aí também não está bom, a cachorra pode estar. Não, eu tiro de lá e vou colocando para outro. Está entendendo o que o crente é? Ele não cria raiz. As raízes, elas vão ficando petrificadas, vão ficando, como eu posso dizer, não vão ficando profunda. Meu Deus, elas vão se enfraquecendo de tal forma que ela não consegue criar uma resistência para sobreviver. Assim é o cristão. Ele recebe uma ofensa, ele fala: eu vou para aquela outra igreja. Ele se feriu aqui, aconteceu algo de errado, eu vou para outro ministério. Esse pastor aí, essa igreja aí chega, não é para mim não. Nada acontece, não flui. Não sinto nem mais arrepio. Antes eu sentia. Antes as palavras eram boas, agora é só, pancada. Vamos para outro lugar. Aí você começa a ser transplantado. Eu fico imaginando Deus olhando, Mara, dizendo: escuta, mas não foi eu que te mandei para lá? Quem que mandou você sair de lá? Quem que deu ordem para você sair? Aonde você ouviu que eu quis que você saísse? Sabe, irmãos, o cristão quer ficar num lugar, mas eles não querem se aprofundar na palavra. A árvore, para aprofundar as raízes, ela vai precisar, sabe do que? Um clima adverso. Como é que uma árvore aprofunda a raiz? Quando tem uma seca, quando não chove. Eu morava na frente da casa do pastor Oswaldo, lembra, pastor Oswaldo? Nós tínhamos uma árvore lá na frente. Ela era terrível, irmãos. Ela passava por debaixo da casa assim, procurando um cano de água, encontrando uma umidade para ela sobreviver. Por quê? Porque a raiz, ela quer se aprofundar para encontrar um lugar de sustento. Você está entendendo o que Deus está dizendo nessa noite? Deus mandou você e colocou você plantado num lugar, e Deus diz: você precisa aprofundar suas raízes nesse lugar. E você só vai aprofundar quando as ofensas vierem, quando as coisas se tornarem adversas, quando as tribulações vierem sobre a sua vida. Aí você vai amadurecer na fé. É exatamente isso que Deus estava dizendo para mim: filho, você só vai crescer. Então não olhe para aquilo que as pessoas fazem, olhe para o plano que eu tenho sobre a sua vida. O plano que eu tenho sobre a sua vida é de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Uau, isso é tremendo. E então eu fui amadurecendo em Deus e conhecendo o Senhor numa essência, numa intimidade maior, não por aquilo que Ele ia fazer, mas por aquilo que Ele é nas nossas vidas. Sabe, irmãos, quando as raízes não são profundas, a tendência é da árvore enfraquecer. E se a árvore enfraquece, o cristão também enfraquece. Você está no lugar onde Deus quer que você esteja, amém, irmãos? Você crê nisso? Aleluia. Se você não crê, você não ouviu direito, que eu vi que alguns levantou a mão, fiquei até preocupado. Você está no lugar que Deus deseja, amém? Deus quer que você esteja aqui, aleluia. Obrigado, irmão, fiquei preocupado agora. Agora, o que o diabo vai fazer com isso? O diabo vai tentar te ofender nesse lugar. O diabo vai tentar ofender você, decepcionar você, frustrar os seus planos, frustrar os seus sonhos, trazer resistência sobre a sua vida. E qual que é a tendência das pessoas? É elas se relaxarem, se enfraquecerem e dizer: eu estou desanimado, eu não tenho força nem para orar,
Eu não tenho força, eu não quero ir para a igreja. Eu estou desanimado, eu acho que nada está acontecendo na minha vida, eu estou... Olha o sentimento. Quem fez isso, irmão? Não é a circunstância, é Satanás te enfraquecendo. Ele só está cauterizando as raízes do seu coração. Ele só está fazendo com que essas coisas desarraigam você do lugar onde Deus plantou. E se ele conseguir fazer isso, ele vai ter êxito sobre a sua vida. Irmãos, entenda algo: o diabo não tem pressa. O diabo não tem pressa. Então entenda algo: o campo da ofensa, irmãos, é um ambiente propício para o pecado. Você está comigo? Eu li semana passada, se eu não me engano, um texto que eu quero reler, que Jesus diz lá em Marcos 4, 16 e 17. Jesus diz assim, a respeito de uma semente que cai no solo. O solo fala do coração. Aos que caíram no solo rochoso, que representam aqueles que ouvem a mensagem e sem demora recebe com alegria. Diga comigo, recebe com alegria. Pergunto para você, não precisa responder para mim. Uma pessoa que está no pecado, uma pessoa que está na prostituição, vai receber a palavra com alegria? Não. Uma pessoa que está atolada no pecado, atolada na promiscuidade, vai receber a palavra com alegria? Então, para onde Jesus está dizendo isso? Para mim e para você, para a igreja, para os escolhidos, para a geração eleita, sacerdócio real. Jesus está dizendo, essa palavra será semeada, e existe uma classe de pessoa que recebe com alegria. Aí o 17, ele abre uma revelação a respeito do tipo de pessoas que recebem essa palavra, e diz, nossa, que palavra tremenda, que coisa maravilhosa. Eu estava aqui terça-feira me esbaldando com a mensagem do pastor Bruno. Que palavra tremenda, irmão. Coisa maravilhosa a mensagem. Sabe, a palavra foi tremenda, mas se eu não colocar ela em prática na minha vida, se ela não transformar a minha vida, se ela não fizer algo na minha vida, será apenas uma informação. Sabe qual é o problema da igreja, irmãos? Ela está ofendida e cheia de informações, e muito poucas transformações. E muitas vezes, pastor, as pessoas estão cheias de informações. Tem líderes que estão cheios de informações, conhecem a palavra como ninguém, mas não há mudança, não há transformação, não há mudança. A palavra, a Bíblia diz no versículo 17, contudo, uma vez que não tem, o que, irmãos? Raízes profundas, não dura muito. Então é muito comum você receber essa mensagem hoje, e amanhã, segunda-feira, pergunta, o que é que o pastor pregou? Você não lembra nenhum versículo. Você não. Outros crentes, você vai lembrar. O que o pastor falou? Foi tremendo, ele falou. Mas o que ele falou? Foi bom. Eu não sei, não lembro direito, mas foi bom. Não, foi muito bom. Tá, mas o que que... Então, eu senti uns calafrios. Na hora que ele disse assim, aleluia, eu vibrei, falei, aleluia. Jesus está falando desse tipo de pessoas. Você consegue entender que essa é uma geração assim? As pessoas não lembram nem o que elas comeram 2 dias atrás, irmão, que dirá uma mensagem de Deus para a sua vida. As palavras só se tornam informação, e elas vão ficando, e as pessoas vão sendo cheias de si. Lembra de Eli? Obeso espiritualmente, cheio de si. Estava cheio, porém não tinha vida, não tinha transformação. Jesus fala, não tem raízes profundas. Por quê? Porque elas estão cheias de ofensas, cheias de feridas, cheias de barreiras, estão acuadas. Elas não se lançam no relacionamento com Deus, e com isso ela também não se relaciona com a igreja, com o propósito de Deus. Por quê? Porque elas já se feriram tanto, e elas deixaram com que essas ofensas permanecessem, perpetuassem no seu coração. Você está entendendo isso, irmão?
E isso é muito sério. Então você há de convir comigo que a grande parcela da igreja está assim. Grande parcela da igreja está assim, desanimada, ferida, acuada. As raízes não duram muito, porque estão rasas as raízes. Assim que elas enfrentam problemas e são perseguidas por causa da mensagem, cedo desanimam. E outra tradução fala, elas se ofendem. A ofensa vem sobre elas. Quando as coisas começam a dar errado, você abandona as coisas de Deus e os planos de Deus, porque não há raiz. Recebe com alegria, mas logo a palavra ela cai no esquecimento. Eles se ofendem, e porque eles se ofendem, as raízes são rasas, não são profundas. John Bevere diz que as pessoas que saem de uma igreja por causa de uma ofensa, ela é como uma árvore que as suas raízes elas estão se atrofiando. Então, na outra igreja será mais fácil elas saírem, porque as raízes elas vão atrofiando cada vez mais. Espiritualmente falando, vai se atrofiando cada vez mais, até se tornar, sabe o que? Um errante espiritual, um andarilho espiritual. Anda de igreja em igreja, um crente itinerante. Ele não tem uma placa, não tem uma identificação. Ah, eu vou lá porque lá tem um pregador. Cara, ele revela tudo, CPF, tudo. Aí você vai lá, Deus fala: eis que te digo, filho de mim mesmo, porque não é de Deus. Recebe isso aqui, tá? Fala, glória, que coisa linda, Robson. Vou na outra, aí vai lá, a coisa começa a dar errado. Aí sabe o que você faz? Eu vou voltar lá naquela igreja. Aí você volta, o pregador não revela, fala, o negócio está feio aqui, vou para outro lugar. Aí você vai para outra igreja, porque você precisa de algo novo. Você não tem raiz, você não aprofundou, você não tem propósito, você só quer receber, só receber, só receber. Irmão, eu mexo com horta. O alface não tem raiz, a raiz é muito curtinha. Eu tenho que aguar cedo e de tarde, senão ela vai morrer com o sol. Ela não resiste ao calor, diferentemente de uma árvore que tem uma raiz profunda. Você está entendendo isso? Tem crente que não cria raiz. Aí ela fica de igreja para igreja. O que John Bevere está dizendo é exatamente isso. Vão atrofiando as raízes. E as raízes não vão criando vínculo, não vai criando profundeza em um lugar. Ela não se sente participante do lugar. Você quer uma coisa que me entristece? É quando um membro desse ministério chega e fala: lá na sua igreja, pastor, a igreja não é minha, irmão, a igreja é sua, é nossa. Quando a pessoa fala lá na sua igreja, eu vejo que a pessoa não participa desse ministério. Você está entendendo, irmãos? Quando a igreja é minha, é o meu lugar que Deus colocou. Não, é meu, é o lugar que eu estou ali. Deus me plantou ali. Eu estou criando raízes ali. Até o momento que Ele quiser que eu fique ali, eu vou ficar. Eu vou viver o chamado de forma excelente. As ofensas não vão me parar. Nada vai parar a minha vida. Eu tenho que servir a Deus naquele lugar e me submeter a uma liderança nesse lugar. Samuel servia a Deus, submetia a Eli. Ok, irmão? Mas a pessoa não fica, ela se torna um andarilho errante. Um andarilho, um errante espiritual. Pastor, qual é a base que você vai usar para isso? Eu vou contar de um homem, de um jovem, que você conhece a história muito bem. Caim. Quando eu falo o nome Caim, qual é a primeira impressão que você tem? Um homem mau, um homem pecador, uma pessoa má, um assassino, matou o próprio irmão. Mas deixa eu te contar uma historinha. Não era assim desde o começo. Caim e Abel era filho de Adão e Eva. Caim e Abel eram trabalhadores, eram pessoas que trabalhavam diligentemente, arduamente,
trabalhavam e levavam as ofertas ao Senhor. Deixa eu dizer algo: um assassino, alguém mau, consegue trazer oferta para o Senhor? Você acredita mesmo que alguém ruim, caráter ruim, consegue ofertar para Deus? Sabe qual foi o problema de Caim? Foi a ofensa. O grande problema da igreja é a ofensa. Essa é a arma de Satanás e sempre foi. Quando é que Caim se ofendeu? Quando ele não entendeu o que Deus falou para ele. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 4, no versículo 4 e 5, não, 5 e 6, 5 e 6. Olha lá, 4 e 5. Abel, por sua vez, ofertou as melhores porções dos cordeiros dentre as primeiras crias do seu rebanho, e o Senhor aceitou a sua oferta, a oferta de Abel. Mas no versículo 5, não aceitou a de Caim, sua oferta, e Caim se enfureceu e ficou transformado. Irmãos, deixa eu contar algo aqui. Quando os seus pais, pai de Caim e de Abel, pecou, comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, em Gênesis no capítulo 3, no versículo 21, quando eles pecam, e a Bíblia diz que eles viram que estavam nus, capítulo 3, e eles sentiram vergonha um do outro. Então o que eles fizeram? Eles pegaram as folhas de figueira e se cobriram. Diga comigo, a folha de figueira. Sabe o que a folha de figueira é? É uma planta, uma fruta da terra. Esse não era o propósito de Deus para aquela família. O que Deus faz em Gênesis 3:21? Deus diz: eu não quero que vocês se vistam disso. Eu não quero que vocês arranquem nada disso. Deus mata um animal. Deus mata, não é eles que matam. Deus mata um animal e Deus faz desse animal, pega a pele e faz a roupa para eles. Gênesis capítulo 3:21. Coloca aí, Débora, para achar que o pastor é mentiroso. Talvez você nunca leu isso aí. Vou mostrar aqui. Você já leu, você é crente, né, irmão? Olha lá, Gênesis 3:21. Põe aí, Débora, volta um pouquinho aí. Olha lá. E o Senhor fez roupas de pele de animais para Adão e a sua mulher. Foi Deus quem fez. Deus disse: não é esse tipo de roupa que vocês vão colocar, essa. Adão e Eva eram ignorantes, eles não sabiam da vontade de Deus. Agora pergunto para você: Caim e Abel não sabia? Claro que sabia. É claro que sabia. Adão e Eva estavam debaixo de uma maldição que Deus liberou sobre eles, tinha tirado eles do jardim. E agora Caim e Abel estão aqui trabalhando, e eles trabalharam muito, irmãos. E vou dizer mais: Caim trabalhou mais que Abel, sabia disso? Eu acho que trabalhou. Eu disse pela manhã, eu nunca tive uma criação de gado nem de ovelhas. Já tive vontade de ter, só não tive oportunidade de ter. Mas o pecuarista, eu acredito que ele cuida do gado de manhã até umas 9, 10 horas, né, Pedro? Você que foi pecuarista há muito tempo. E depois ele vai para casa almoçar, uma bela carne, uma comida, dá uma cesteada. Depois das 3 ele volta para abardar os animais e trazer de volta para o curral. E vai dormir. O pecuarista não, o agricultor não, irmãos. Ele vai cedo para a roça, leva sua marmitinha e só volta no final da tarde. Porque a lida é grande. É preparar a terra, é arar a terra, é plantar a terra, é cuidar da terra, é matar as ervas daninhas. Olha o trabalho. Então Caim, ele trabalhou mais do que Abel. Só que ele não entendeu o princípio espiritual que Deus queria ensinar. Deixa eu falar, Deus não rejeitou a oferta de Caim apenas. A Bíblia diz que Deus não aceitou a oferta de Caim, porque Deus, ele não queria que Caim trouxesse o fruto da terra. Deus, ele queria um sacrifício, e Abel trouxe o sacrifício que Deus queria, que era de animais. Vou dizer isso porque eu li isso aqui no livro e falou muito ao meu coração. O versículo 7, quando Caim fica furioso, transtornado, o versículo 7, olha o que Deus diz: Caim, se você fizer o que é certo, será aceito. O que Deus está dizendo? Se você fizer a oferta certa, da maneira que me agrada,
certamente será aceito. Mas se você não o fizer, tome cuidado, Caim, porque o pecado está à sua porta, à sua espera, e deseja controlá-lo, mas é você quem deve dominá-lo. Diga comigo, sou eu que devo dominar o pecado. Amém, irmãos? Se você fizer o que é certo, Deus está dizendo, você será aceito. Olha o que Deus está dizendo para mim e para você hoje. Se nós fizermos o que é certo, nós seremos aceitos por Deus. Mas se você não fizer, tome cuidado, porque o pecado já está à tua porta, à sua espera, e deseja controlá-lo. O que Deus estava falando para Caim? É o mesmo que Deus está falando para mim e para você. Diga comigo, a ofensa é a porta para o pecado. A ofensa é a porta para o pecado. Amém, irmãos? A ofensa é a porta para o pecado. Se eu me sentir ofendido, ou com Deus, ou com a liderança sobre a minha vida, ou algo que alguém fez, eu estou propício a pecar. Caim, ele ficou ofendido, e a ofensa gerou dentro dele raiva, ira, e a ira gerou ódio, e o ódio gerou um assassinato, morte. Tudo começou como? Uma ofensa. Não era a vontade de Deus. Deus só queria que ele fizesse o que era correto, mas ele não fez. Porque ele não fez o que é correto, ele ainda se sentiu ofendido. A ofensa de Caim se tornou uma ira, e a sua ira uma traição. Ele traiu a Deus, a confiança em Deus, e seu irmão, e as famílias, seus pais, e ele matou o seu irmão. Então Deus disse para Caim, depois de tudo isso, eu preciso terminar. Em Gênesis, no capítulo 4, no versículo 11, olha o que Deus diz para Caim: Caim, o próprio solo que bebeu o sangue de seu irmão, sangue que você derramou, amaldiçoa a você. Em outra tradução fala, amaldiçoa a sua própria vida. O solo, no versículo 12, não lhe dará boas colheitas. Por mais que você se esforce, Caim, não vai te dar boas colheitas. O solo não vai te dar. E agora em diante, você não terá um lar e andará sem rumo pela terra. Em uma tradução fala, ser um fugitivo, um errante na terra, um andarilho na terra. A ofensa gerou ódio, a ira gerou a traição, e a traição a morte. O que fez de Caim um homem errante. Por que ele se tornou isso? Versículo 14, diante das palavras de Deus, olha o que Caim diz. 4:14. Tu me expulsaste da terra e de tua presença, e me transformaste num andarilho sem lar. Qualquer um que me encontrar me matará. Eu acho que você já deve ter ouvido alguma pessoa assim, com esse complexo de Caim. Sabe qual é o complexo que Caim tinha? Um complexo de perseguição. Eu sou perseguido, ninguém me entende, por isso eu não consigo ficar mais em igreja, eu não consigo confiar mais em líderes, eu não consigo mais me relacionar com pessoas. Eu fui tão ferido na minha vida, eu não consigo. E porque eu não consigo, agora eu vivo sozinho. Provérbios diz que o solitário insurge contra a sua própria sabedoria. O homem, ele se isola depois da ofensa. Caim, ele diz, e porque eu sou perseguido, quem me vê agora, eles vão me matar. Aquele que me encontrar, vão me pegar e me matar. Complexo de perseguição. Acho que todo mundo vai destruir ele e matar a vida dele. Acho que ele não terá mais sucesso em mais lugar nenhum. Ele não confia mais em ninguém. Tem pessoas, irmãos, que chegam aqui e olham para mim e falam assim, eu vou ver esses pastores aí, eu vou estudar eles primeiro,